Fala família, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Família, no final do vídeo eu vou estar deixando o nosso bilhete pronto do dia, então fica até o final para não perder nenhuma dica e nenhuma análise, certo? Já aproveita aí, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos palpites, certo? Lembrando que o link do nosso grupo gratuito, família, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, super odds e muitas outras dicas. Então, família, sem mais enrolação, começando aqui o nosso primeiro palpite do dia entre Liverpool e Manchester United, partida válida pela oitava rodada do campeonato inglês. A equipe do Liverpool que é a segunda colocada do campeonato, enquanto a equipe do Manchester que é a décima colocada, certo? A equipe do Liverpool, galera, que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, deu ali uma oscilada nos últimos jogos, enquanto a equipe do Manchester que vem de 3 vitórias e 2 derrotas, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 empates e 2 vitórias da equipe do Liverpool contra nenhuma vitória da equipe do Manchester, certo? Eu acredito, galera, que a equipe do Liverpool joga em casa mesmo, não vindo um bom momento, vem no melhor campeonato e numa melhor temporada do que a equipe do Manchester, certo? Eu acredito que a equipe do Liverpool tem totais condição de sair daqui pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado que é a vitória, certo? Por isso a minha dica principal é Liverpool com empate anula, certo? E para quem quer ser mais ousado, a minha dica é tá entrando de Liverpool para vencer. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Liverpool. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Getafe e Real Madrid. A equipe do Getafe, galera, é a 11ª colocada do Campeonato Espanhol, enquanto a equipe do Real que lidera o campeonato, certo? A equipe do Getafe, galera, que vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, enquanto a equipe do Real Madrid que vem de 4 vitórias e apenas uma derrota, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 5 vitórias da equipe do Real Madrid contra nenhuma vitória da equipe do Getafe, certo? A equipe do Real Madrid que defende a liderança do campeonato, vem no ótimo momento e vai pegar um Getafe que já não ganha 4 jogos, certo? E por isso eu acredito que a equipe do Real Madrid tem tudo para sair daqui com um bom resultado, que é a vitória. Por isso, para esse jogão, família, a minha única dica é Real Madrid para vencer. É um possível placar exato, família. 2-0 para a equipe do Real Madrid. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Ceará e Botafogo. A equipe do Ceará, galera, que é a 12ª colocada do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe do Botafogo, que é a 5ª colocada, certo? A equipe do Ceará, galera, que vem de 2 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, enquanto a equipe do Botafogo, galera, que vem de 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Botafogo contra uma da equipe do Ceará e 2 empates, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Vai lembrar que o mais de um gol e meio bateu ali também nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes, certo? Eu acredito que novamente a gente possa ver um jogo com pelo menos 2 gols na partida, certo? Vai lembrar, galera, que a equipe do Ceará marcou gol ali em 4 dos últimos 5 jogos que jogou, enquanto a equipe do Botafogo que tomou gol ali em todos os últimos 5 jogos que jogou de visitante, certo? Por isso a minha dica principal é Ceará para marcar mais de 0,5 gol no jogo e para quem busca outro mercado, a minha dica é tá entrando mais de um gol e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Ceará. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Internacional e Sport Recife. A equipe do Sport, galera, que é a última colocada do campeonato, enquanto a equipe do Internacional, que é a 15ª colocada, certo? A equipe do Internacional, galera, que vem de uma derrota, 2 derrotas, 2 empates, uma vitória, enquanto a equipe do Sport que vem de 2 derrotas e 3 empates, certo? Vale lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram
2 vitórias da equipe do Internacional contra uma da equipe do Sport e 2 empates, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Eu acredito, galera, que não seja um jogo fácil aí para a equipe do Internacional, porém é uma equipe que vai jogar em casa, vem no melhor momento e eu acredito que a equipe do Internacional seja a favorita a sair daqui, pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado que é a vitória, certo? Por isso a minha dica principal é Internacional com empate anula, certo? E para quem busca outro mercado, a minha dica é tá entrando mais de um gol e meio no jogo. É um possível placar exato para esse jogão, família. 2-1 para a equipe do Internacional. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Mirassol e São Paulo. A equipe do São Paulo, galera, é a 8ª colocada do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe do Mirassol, que é a 4ª colocada, certo? A equipe do Mirassol, galera, que vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias, enquanto a equipe do São Paulo, galera, que vem de 4 derrotas e apenas uma vitória, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe do São Paulo, 2 empates contra uma vitória da equipe do Mirassol, certo? Porém, galera, o momento da equipe do Mirassol e a temporada é muito melhor do que o da equipe do São Paulo, certo? A equipe do Mirassol que costuma marcar em todos os seus jogos jogando em casa, ainda não perdeu em casa e, na minha opinião, a equipe do Mirassol é a favorita para o jogo, certo? Porém, eu prefiro pegar o mercado de gols do que o mercado de resultados, certo? A minha dica principal é Mirassol para marcar mais de 0,5 gol no jogo. E para quem quer ser mais ousado, família, a minha dica é tá entrando mais de um gol e meio na partida. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Mirassol. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Coritiba e Atlético Paranaense. A equipe do Atlético, galera, que é a 7ª colocada da Série B, enquanto a equipe do Coritiba, que é a líder do campeonato, certo? A equipe do Coritiba, galera, que vem de 2 derrotas e 3 vitórias, enquanto a equipe do Atlético, galera, que vem de 2 vitórias e 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Coritiba contra uma da equipe do Atlético e 2 empates, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Vai lembrar que esse jogo é um confronto direto na parte de cima da tabela e se a equipe do Coritiba vencer, vai se distanciar aí na classificação, na liderança e vai complicar a vida da equipe do Atlético, certo? E a equipe do Atlético que precisa vencer para entrar ali entre os primeiros colocados e ficar próximo ali da equipe do Coritiba, certo? E vai lembrar que Coritiba e Atlético Paranaense é um grande clássico, certo? Por isso eu prefiro pegar o mercado de gols do que o mercado de resultado em alguma das duas equipes, certo? Por isso a minha única dica para esse jogão é no mais de um gol e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Goiás e Chapecoense. A equipe da Chapecoense, galera, é a 5ª colocada da Série B, enquanto a equipe do Goiás, que é a 4ª colocada, certo? A equipe do Goiás, galera, que vem de 4 empates e uma derrota, enquanto a equipe da Chapecoense, que vem de 2 vitórias e 3 empates, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe do Goiás contra uma da equipe da Chapecoense e um empate, certo? Um confronto direto onde a equipe do Goiás levar melhor, certo? Vai lembrar, galera, que o mais de um gol e meio bateu ali nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes e é um confronto direto aí por vaga no G4. A equipe do Goiás precisa da vitória para se manter entre os 4 primeiros colocados. A equipe da Chapecoense que precisa da vitória para entrar entre os 4 primeiros colocados do campeonato, certo? E por isso eu acredito que a gente possa ver pelo menos 2 gols nesse jogão. E a equipe do Goiás eu acredito que possa marcar pelo menos um gol nesse jogo, certo? Por isso a minha dica principal é Goiás para marcar mais de 0,5 gol no jogo e para quem quer ser mais ousado, a minha dica é tá entrando mais de um gol e meio na partida. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Goiás.
Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Bahia e Grêmio. A equipe do Grêmio, galera, é a 11ª colocada do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe do Bahia, que é a sexta colocada, certo? A equipe do Bahia, galera, que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto a equipe do Grêmio, que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Grêmio contra 2 da equipe do Bahia e um empate, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes, certo? Eu acredito, galera, que o melhor mercado para esse jogão seja o mercado de gols, certo? As duas equipes precisam da vitória e a equipe do Grêmio vem numa crescente, enquanto a equipe do Bahia, que continua dando oscilada no campeonato, certo? E por isso eu prefiro o mercado de gols do que o mercado de resultados, certo? A minha dica principal é Bahia para marcar mais de 0,5 gol no jogo, certo? E para quem quer ser mais ousado, a minha dica é tá entrando over mais de 1,5 gols no jogo. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Bahia. Então, família, começando aqui o nosso último palpite do dia, no jogo mais esperado aí do final de semana entre Flamengo e Palmeiras, um grande clássico do futebol brasileiro. A equipe do Flamengo, galera, que é a segunda colocada do campeonato, enquanto a equipe do Palmeiras, que lidera o campeonato, certo? A equipe do Flamengo, galera, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, enquanto a equipe do Palmeiras, que vem de 1 derrota e 4 vitórias consecutivas, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Flamengo, 2 empates contra 1 vitória da equipe do Palmeiras, certo? Um confronto direto equilibrado aí nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes, certo? Eu acredito, galera, que seja um jogo bem equilibrado entre as duas equipes que vêm jogando ótimo futebol, vêm no bom momento e as duas disputam aí o título do Campeonato Brasileiro, certo? Eu acredito que a equipe do Flamengo jogando em casa, galera, seja a favorita para o jogo, certo? É uma equipe que ainda não perdeu em casa nesse campeonato e precisa da vitória para igualar o número de pontos da equipe do Palmeiras, certo? E por isso a minha dica principal para esse jogão é Flamengo com empate anula, certo? Eu acredito que a equipe do Flamengo possa sair daqui pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado que é a vitória, certo? E para quem quer ser mais ousado, família, a minha dica é tá entrando de Flamengo para vencer, certo? Porém, já é um mercado bem mais arriscado que a gente tá entrando com a proteção do empate, porém, a equipe do Flamengo é uma equipe que vai em busca da vitória, já que um empate só favorece a equipe do Palmeiras. Por isso, para esse jogão, família, eu vou de Flamengo com empate anula ou de Flamengo para vencer. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Flamengo. Então, família, esse é o nosso último palpite de hoje. Eu quero pedir a todos que gostam do nosso trabalho aqui no YouTube para fortalecer o vídeo com seu like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, certo? Vale lembrar que o link do nosso grupo gratuito, galera, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, super odds, tabela de palpites e muitas outras dicas. Então, família, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com os bilhetes pronto do dia. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Valeu, falou, família!